nunca ocorreu aqui na casa uma audiência para tratar do orçamento e do PPA, do Plano Plurianual. Mas eu creio que todos os vereadores foram convidados. Eu não sei onde é que está. O Manelzinho está aí. O Manelzinho, todos os vereadores foram convidados através da portaria, daquele convite, daquele ofício. Foi, né? Isso. Mas teve uma convocação, não teve por escrito? Não, por escrito. Você fez, colocando a lei de responsabilidade. Você consegue uma cópia daquela convocação? Uma para mim? Uma que você convocou, que eu convoquei os vereadores. Não sei se está aí, mas... Então... Como é uma audiência pública, nós vamos precisar fazer chamada e depois assinar uma ata que o doutor Samuel com a doutora Gabriela pode produzir, uma ata objetiva, né, falando que nós cumprimos o quesito da lei, né? Esclarecendo que é bom a gente se habituando a fazer isso, porque nós aprovamos no orçamento, na lei orgânica, o orçamento impositivo. O que é o orçamento impositivo? Cada vereador vai ter direito a fazer uma emenda e que essa emenda ela entrará no orçamento do próximo ano, no caso de 2019, porque não vai valer desse ano? Porque nós já promulgamos a lei orgânica. Mas por que não vale? Porque antes de vir para o orçamento, a emenda impositiva precisa estar na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Eu acho que vocês lembram a palestra do Rogério da Baracan, quando ele falou que se não tivesse na LDO, a emenda impositiva, não, mesmo a lei orgânica sendo aprovada, ela não teria valor legal, porque ela tem necessidade de estar na LDO. Então, eu quero agradecer a doutora Gabriela que está aqui, o doutor Samuel. A gente tem que, como eu falei, ir se habituando a fazer isso. Ano que vem, nós faremos com mais propriedade, né? 831, 840, 643, né? Todos os vereadores, tá? Então, eu vou fazer a abertura da audiência pública, aí eu vou pedir o vereador Vitor que faça a verificação, o nome dos vereadores que estão presentes, né? Bom dia a todos. Doutor Loridane de Haddad Melo. Presente. Raimundo Souza Guiar. Presente. Vitor Conde Oliveira. Presente. Isaac Costa Silva. Rony Emerson Reck. Doutor Aguinaldo Rosa de Oliveira. Aldo Boaventura. Francisco de Assis da Cunha. Presente. Francisco Marcos Alves de Nascimento. Irenilde Pereira Gomes. João Estevão da Silva Neto. João Roberto Mendes. Presente. Maria Delza Barros. Maria do Socorro Rodrigues do Carmo. Valdeci Aranha Maia Júnior. Então, eu mandei os ofícios 631 a 643, 2017, da presidência, pela assessoria legislativa, que é o senhor Manuel, que está aqui, para cada vereador, dizendo o seguinte: excelentíssimo senhor, excelentíssima senhora, usamos do presente para informar que, com base na Lei Complementar 101, que é a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 48, parágrafo único, inciso 1, que diz: artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretriz orçamentária, as prestações de conta e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido de execução orçamentária, o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desse documento, né? Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante a Lei 131/2009. O seguinte: inciso 1, incentiva a participação popular em realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei, diretrizes orçamentárias e orçamentos.
Assim sendo, convidamos Vossa Excelência a se fazer presente em uma audiência pública que será realizada no próximo dia 20 de 11 de 2017, às 9 horas, para discutirmos com a sociedade civil as seguintes matérias: projeto de lei 027/2017 do Executivo Municipal, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Altamira para o período de 2018 e 2021, e o projeto 030/2017 do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa para o município de Altamira 2018. Na oportunidade, renovamos o protesto de estima e consideração. Então, o vereador Marquinho, que não estava aqui, eu acho que o vereador João do Biscoito também não estava aqui quando eu falei que a gente está cumprindo conforme a lei determina essa audiência pública. Isso precisa se tornar um hábito aqui em Altamira, né? A gente sabe que a emenda impositiva foi só sancionada agora na lei orgânica, mas ano que vem nós faremos isso na LDO, que é em junho. A gente não pode entrar em recesso no mês de julho enquanto não votar a LDO. E aí a LDO, o Manuelzinho, ele tem conhecimento de fazer emendas. Então vocês vão procurá-lo ano que vem com as emendas que vocês têm. Se quiser unir vários vereadores para fazer uma emenda só para um propósito, aí na lei de diretrizes orçamentárias nós vamos fazer as emendas. Mas esse ano também pode ser feita emenda ainda, desde que seja feito hoje. Ela não é impositiva, o prefeito é opcional, ele pode aceitar ou não. O vereador Maia Júnior estava num dia que eu conversei com ele, que eu falei que o valor para a Câmara, para construir o prédio novo da Câmara, estava orçado somente para 2019 no PPA. E ele falou que eu podia antecipar para 2018. E assim eu fiz. O Manuelzinho fez a emenda aí, que eu pedi para vocês assinarem, que é pegando os 500 mil que estava em 2019 e trazendo para 2018. Mas, depois falando com o Maia Júnior, que está esboçando um projeto, digamos assim, um anteprojeto, não é um projeto, mas um anteprojeto, né? E agora há pouco ele falou que para se construir um prédio razoável precisaria de 1,5 milhão. Então a gente colocou 500 mil para 2018 e 500 mil para 2019, que aí o próximo presidente pode dar sequência à obra e pode continuar o trabalho, né? Então, mas não adianta só mudar o PPA, tem que mudar também o orçamento, né? E aí o Manuelzinho também fez o orçamento. Mas se alguém hoje ainda tiver interesse de fazer alguma emenda, né? Tá bom, eu vou assinar aqui. Ainda dá tempo, né? Mas como eu disse, é opcional, o prefeito pode vetar, né? De qualquer forma. Mas Manuelzinho, nós demos o prazo até amanhã, né? O certo seria ler na próxima reunião, mas se não der, a gente coloca na próxima reunião. De forma que a gente quer votar, só para vocês terem uma ideia, o orçamento em primeiro turno, dia 5 de dezembro, e em segundo turno, dia 12 de dezembro. Dia 14 nós vamos fazer as comendas, né? E provavelmente dia 16 a gente vai fazer a nossa confraternização. Então, para não ter que entrar no recesso, a gente não pode também passar por recesso sem votar esses dois projetos, que é o PPA e o orçamento. Então, vamos nos esforçar. Se alguém quiser colocar uma emenda, coloca logo e cumprir os prazos regimentais. O pessoal das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, exará os pareceres das emendas e dos próprios projetos de lei, né? Agora a palavra está franqueada. Quem quiser fazer uso, a doutora, se quiser falar um pouquinho aí para nós, e depois que ela falar, algum vereador quiser fazer algum comentário, quiser fazer um resumo, doutora, do orçamento para 2018, aí fica à vontade. Só um resumo da secretaria, quanto vai ser destinado? Informação. Posso fazer uma emenda para... Pode sim. Pode, então, beleza. Tá bom? Obrigado. O certo ano que vem é a gente colocar pessoas aqui para ficarem opinando, mas lá na LDO, não só no orçamento. Então a gente tem que tornar isso um hábito, a participação popular, porque é o que a lei manda, né? Mas de qualquer forma nós vamos produzir uma ata dessa reunião de hoje e pegar a frequência de todo mundo. Já tem que fazer logo para o PPA. PPA, né? Tem que fazer logo no PPA, senão não vai ter
Como colocar, se não tiver no PPA... Porque ele vai ter vigência de 4 anos, né? Exatamente, o PPA são 4 anos, tem que preparar lá. E todos os programas das subfunções estão dentro do PPA. É verdade. Tá ligado? Tá. Bom dia a todos. Bom, eu fiz um relatório bem sintético e bem simples, de fácil compreensão, né? E eu fiz uma tabela do que foi orçado, né, para 2018 de todas as secretarias, começando pela Câmara Municipal. Né? A Câmara Municipal foi orçada em 6.300.000, o Gabinete em 1.833.000, a Procuradoria em 500.000, a CEMAD em 10.240.000, a CEFIM 5.100.407, a Educação em 82.475 reais, a Saúde em 59.193.000, a CEMIS em 9.428.675, a CEPLAN em 5.375.000, a CEMAT, obrigado, 5.027.150, a CEOV 38.402,95, a FUNTAL 795.000, o Fundo Municipal de Assistência em 3.838.400, o Conselho Tutelar em 385.000 e o Altaprev em 6.600.000. Eu tentei fazer, eu fiz assim bem sintético e bem resumido, né? Eu fui logo direto, colocando logo todas as secretarias, né? Lembrando que aí já está também orçado, já está dentro também os percentuais da saúde e da educação. Caso queiram fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Explique aquela questão do remanejamento que veio 100%, para os vereadores saberem, que é os créditos... os créditos suplementares. Porque tem algum vereador que não entende... Na verdade, a gente pode estar usando o orçamento para fazer suplementações, ou por anulação, ou seja, se ficar faltando numa secretaria alguma ficha orçamentária, né, na hora de empenhar, a gente pode fazer a anulação de uma que esteja sobrando para suplementar a outra. E isso sem problema algum. Questionamento. Eu também te pergunto, doutora, isso aí é baseado numa estimativa, né? É uma estimativa, isso daí foi baseado... Se houver uma redução drástica... Maia, está saindo? Tá. Se houver uma redução drástica das receitas, esse orçamento ele é ajustado? Na verdade, assim, ele fixa a receita e estima a receita e fixa a despesa. Ou seja, quando ele fixa a receita, né, leva em consideração se ele vai arrecadar, né, o que foi previsto ou não, né? E aí a receita vai ser de acordo com a despesa, até porque a despesa não pode ser maior do que a receita, né? Entendeu? No caso, quando a receita não alcança, né, o que foi previsto, a gente faz o ajuste, né? Faz com a despesa, né? Está de ordem, prefeito. Queria só tirar uma dúvida. Já visto ano passado, o orçamento estava estimado em 237 milhões. Né? 210. Não, ano passado. Do ano passado foi 237. E aí esperou, foi 280 e poucos milhões, né? Chegou, né? Foi para 200. Não, foi 200. Foi orçado. Isso. Esse ano estava em 220 milhões e, na verdade, o que aconteceu esse ano, na verdade? O que conseguimos chegar até o momento agora, até quanto? Na última audiência, né? Nós tínhamos 196, né? 196 milhões. Só que agora a receita caiu bastante. Pois é, então em média, mais ou menos, tem algum dados assim já para a gente poder ter essa clareza? Ainda não, momento? Porque no próximo quadrimestre só em fevereiro, até porque eu ainda estou consolidando o quinto bimestre. Na verdade, é o que é... Tem essa queda no final de ano. Não era normal. A queda começa em janeiro.
Por isso que está acontecendo. Uma coisa que eu observo todos os anos é que o orçamento, até por questão de que não se sabe o que vai vir, ele geralmente é menor do que a realidade refletida, né? Por exemplo, nessas prestações de conta aqui do prefeito, quando ele vem quadrimestral, aí ele mostra que superou o valor que estava no orçamento. Aí tem tantos por cento a mais do que foi estimado. Então, nesse período agora foi uma queda que está havendo uma queda que não é comum, né? Isso mesmo. Que na verdade é a previsão, né? Aí gasta de acordo com a previsão. E às vezes acaba gastando mais do que recolhido no momento exato, né? Certo. Eu acredito que seja isso, né? Se alguém quiser, como eu disse, por emenda, ainda está aberto aí, né? Eu coloquei essa emenda aí e assim que a gente vencermos esse prazo aí, Manelzinho, aí já vamos passar para as comissões para... Em relação à pauta da reunião de amanhã, aproveitando que os vereadores estão aqui, além das indicações, quais são os projetos que vão ser discutidos e aqueles que serão votados? Que já tem parecer pronto das comissões. Vamos prestar atenção aqui que já está acabando aqui, viu? Prestar atenção aqui que já está acabando. Nós temos na pauta parecer já para os 20 milhões. De 20 milhões. Já tem parecer favorável? Temos. Falta só da finanças, né? Da finanças, mas vamos fazer conjunto. Fazer agora. Fazer em conjunto, as duas comissões, Finanças e Constituição, dá um parecer só. Tá? Já combinamos com o doutor Samuel para fazer um parecer só, mas ninguém conseguiu falar. Então todos estão de acordo que se coloque em pauta esse projeto que já tem parecer favorável da Comissão de Finanças e de Justiça, do empréstimo do Banco do Brasil. Isso. Todos são favoráveis que se coloque, né? Todos não. O Aguinaldo não foi a favor, não. Não, digo, são favoráveis que põem em pauta, porque a pauta a gente decide... Se o vereador Aguinaldo apresentar um parecer paralelo ao seu, vota-se o plenário que dê. Lembrando que lembrando que a partir da promulgação da nossa lei orgânica, todo e qualquer projeto de natureza tributária, empréstimo, no mínimo é maioria absoluta, são 8 votos necessários para aprovação, tá? Só estou deixando claro isso aí. E os vereadores já foram convocados, a reunião habitual é todas as terças-feiras, 9 horas da manhã. Né? De manhã. Tem mais algum outro O projeto? Conselho de Antidrogas também já está pronto para parecer da Comissão de Constituição. O Conselho Municipal de Drogas, o Conselho Municipal Antidrogas, sim. Já vai ser lida amanhã a criação da comissão para a revisão da lei orgânica, do regimento interno. E amanhã também vai ser aberta a comissão para apreciar as contas da Prefeitura de 2003. 2003 também, deixa eu falar sobre isso. Aqui vai ser breve, vamos prestar atenção. Dependendo da lei orgânica. Amanhã será lido também, já tem um parecer favorável para o projeto do Conselho Municipal Antidroga. Isso é uma bandeira dos movimentos sociais, é uma bandeira daqueles movimentos contra a violência, e a dona Ruth, que é secretária da CEMIS, já tinha me perguntado 2 vezes se esse projeto tinha chegado aqui na casa. Então, em tempo recorde, nós demos um parecer favorável, já vai ser posto em prática. Não é um projeto polêmico, pelo contrário, tem unanimidade entre a oposição e a situação, então não vai ter problema nenhum de ser votado amanhã. O polêmico vai ser essa questão do empréstimo, mas cada um vota de acordo com a sua consciência, né? Os bares também já tem. Amanhã também vai a alteração da questão da lei dos bares proposto pelo vereador Maia Júnior e pelo vereador Vitor, alteração em mais 1 hora no horário de funcionamento, né? Essa pauta precisa ser pronta agora, para aproveitar que os vereadores estão aqui presentes, e amanhã vai ser só lido uma resolução para montar uma comissão, que é a mesma comissão que tratou da lei orgânica, para adequar o nosso regimento. Já havia 2 sugestões do vereador Vitor, chegaram mais de algum vereador, e aí nós vamos condensar isso tudo no regimento. E também uma resolução para a comissão tratar das contas do prefeito de 2003, que era a última que faltava. Nós tínhamos votado 2001, 2004 e 2005. Faltou... 2001, 2002 e 2004. Faltou 2003. Isso. Então agora vai estar na mão da comissão
E aí... É a mesma comissão. Não, nós vamos fazer... Não, essa agora, por força da lei orgânica também, quem trata é a Comissão de Finanças, que é a sua, e a Comissão de Constituição e Justiça. Vai ser as duas juntas, que vão dar o parecer em conjunto, que nem o Manelzinho falou. Né? Não vai ser mais aquela que era um membro de cada comissão. Agora, que a lei orgânica, ela estima isso aí. Aí é presidente. Quando o parecer é favorável, porque quando o parecer é contrário, mas nesse caso de 2003 é favorável à aprovação das contas do prefeito. Quando é um parecer contrário, tem que ser um membro de cada comissão, uma coisa mais complexa. E aí, nesse caso, como é favorável, é só a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Tributação e Finanças, e daí é enviado depois o parecer para o Ministério Público, né? E para mais algum órgão, acho que para o Ministério Público, né? Depois E o rito continua sendo o mesmo. Entre os membros, vota, elege o presidente indica o relator. Certo. O rito continua o mesmo. Certo, o rito é o mesmo, né? Então vamos aproveitar e não vamos sair ainda, ficar mais uns 20 minutos para o Manelzinho entregar a pauta, mas eu conto com a presença de todos vocês amanhã. Se ninguém quiser mais falar nada. É bom os vereadores da Comissão de Constituição e de Finanças e da Secretaria para a gente deixar o parecer daquele do empréstimo lá, o parecer conjunto, viu? Pode ser tarde. O vereador Isaac está perguntando do projeto de lei do empréstimo dos 20 milhões. A Comissão de Constituição e Justiça e de Finanças já deu parecer favorável. Esse empréstimo foi questionado pelo gerente do Banco do Brasil. O prazo de financiamento é 5 anos, né? Ou seja, se você dividir, ele é até 20 milhões, não quer dizer que o prefeito vai usar os 20 milhões, não quer dizer que o prefeito vai usar os 10 milhões, mas é até 20 milhões. E ele tem um fim específico, que é a iluminação pública. Fecha a porta aí, Dudu, por favor. Iluminação pública. E na explicação do Executivo, na mensagem, na explicação presencial com os vereadores, é no sentido de que, se trocando as lâmpadas normais dos RUCs, dos reassentamentos urbanos principalmente, por lâmpadas de LED, além de melhorar a qualidade da iluminação, vai diminuir ao longo do tempo com a economia que vai gerar nessas contas de energia, porque eles fazem o confronto entre o que é arrecadado de iluminação pública e o que é pago de iluminação. Loredana, tem iluminação pública e planejamento urbano. Isso, eu ia falar. Esse primeiro momento, esse empréstimo seria para iluminação pública e também infraestrutura urbana. Né? Envolve muita coisa no caso, né? Se porventura fosse 20 milhões em 5 anos, você divide, dá 333 mil por mês, fora os juros. Os juros é de 1,07 no máximo por cento ao mês. Né? E essa explicação do Executivo, que com o tempo esses juros é pago com a economia da iluminação pública gerada pela troca dessas lâmpadas. Né? Só que no papel ele fala de iluminação pública e planejamento urbano, e eu fiz uma pergunta para ele me falou que pode ser usado para qualquer coisa, seja saúde, educação. E o artigo 2º? Aí tem a questão do artigo 2º, que ele solicita que a prefeitura ela só faça qualquer tipo de transação financeira só pelo Banco do Brasil. Aí no caso engessar o município a ficar obrigado a tratar só com o Banco do Brasil. Ou seja, não é uma obrigatoriedade, pode fazer com qualquer banco. Seja empréstimo, seja transação bancária, seja qualquer coisa, né? Pagamento, enfim. Outra coisa que os vereadores devem ser questionados e que a gente precisa dar uma explicação para a sociedade é essas mudanças econômicas que estão sendo feitas, esses ajustes econômicos em virtude da crise, da queda da arrecadação. Como se promoverá as mudanças, por exemplo, na educação? Os contratos vão encerrar quando? Essas pessoas, são questionamentos que a gente está recebendo na rua. Então é importante que o Executivo faça uma reunião com os vereadores para explicar. O decreto, a gente sabe, como eu tenho explicado para algumas pessoas, ele é unilateral, ele não precisa de aprovação do Executivo. Quem gerencia o recurso da Prefeitura é o prefeito. Então ele sabe que ele está, pela lei de responsabilidade fiscal, ele só pode gastar até 51% com o pessoal. Então se a folha é 10 milhões
e a receita do município é 20 milhões, ele está dentro da lei. Mas se a receita do município cai para, digamos, 15 milhões, ele tem que baixar a folha para 7,5, senão ele está incorrendo num crime de responsabilidade. Isso a gente sabe, só que os detalhes dessa mudança, quem vai ganhar 50%, quem ganha menos de um salário mínimo vai ser atingido por essa mudança. Isso daí a gente precisa de uma explicação mais pormenorizada, porque o decreto a gente já leu, a gente já ouviu que estão sendo feitas reuniões nas secretarias. Pois não. Diga lá, tanto. Tudo bem? A pessoa que está aqui, passou para vocês o dinheiro. Eu sei, te conheço. Rapidinho. Já está encerrando aqui a reunião. Está encerrando. Então, pessoal, já que é uma reunião que a gente aproveita aqui e debate isso, é importante a gente saber que nós somos eleitos pela população e cobrados isso, né? Presidente, então, queria só dar uma sugestão. Eu já visto que o senhor tocou no assunto desses 20 milhões, inclusive passei no grupo aí essa preocupação. Eu já visto que meu nome diretamente está sendo atingido no intuito de defamação. Eu queria solicitar ao senhor presidente, através da parte jurídica dessa Casa de Lei, que fizesse uma nota aí de esclarecimento sobre esse projeto. Já visto que também quero cobrar também do Executivo para poder esclarecimento, porque diz que, como é a história, né? Quem cala consente. Nós não podemos calar com essa forma absurda de torcer as coisas, com palavras realmente que poderia se colocar uma nota, absorvendo toda essa clareza, a possibilidade de ganhos que o município vai ter. vai lá com ele, Eduardo. Aí eu solicitava ao senhor presidente que pudesse fazer uma nota aí em nome da Câmara, porque está sendo defamado 11 vereadores. Deixa eu explicar. Sim. Eu não concordo. Eu acho que quem tem que dar nota é a Prefeitura. A gente, como parlamentar, nós temos que emitir se nós somos a favor ou contra. Certo, porque aqui é um parlamento. De qualquer forma, a oposição ela sempre vai querer utilizar de artifícios para poder condenar e tal. Só que esse projeto não é oriundo do Legislativo, entendeu? A gente dá uma explicação do Legislativo sobre esse projeto, a gente pode dar na tribuna, cada vereador, né? Eu, por exemplo, já manifestei no Zap, sou a favor, porque a população ela precisa de obra, de serviço. Não acho nenhum tipo de crime fazer um empréstimo. A gente, quando está na nossa casa, que a gente não está conseguindo manter os nossos investimentos, as nossas ações, a gente empresta o recurso. E a gente tem que prestar conta e pagar. Até porque esse recurso é debitado direto da conta da Prefeitura, quando o recurso entra todo mês. É para infraestrutura, mas na vida pública, a gente sempre, quando a gente defende um lado, a gente é atacado. Mas de forma por exemplo, coerente. Quem é oposição defende a sua bandeira e é atacada porque é oposição. Quem é situação defende a sua bandeira e é atacado. Você viu que nós passamos isso na questão da COSALT e tantas outras coisas que já aconteceram. Então, assim, não acho, eu particularmente, mas a gente pode debater isso. Eu discordo porque no fato do colegiado, né, presidente? Porque aqui é um colegiado, todos os 15 vereadores têm a mesma responsabilidade. Eu já visto que o projeto vem do Executivo, mas quem está sendo denegrido diretamente é 11 vereadores, né? Nós somos maioria, e isso está me incomodando muito. Eu acredito que as coisas não podem ser por esse lado. A gente não é por si, cada um por si. Nós somos um colegiado. Eu acho que a Câmara em si tem que se manifestar sim. Nós temos que fazer uma investigação de quem está se proliferando. João, se todo projeto do Executivo a gente tiver que justificar aqui a Câmara, porque a Câmara aprovou, a gente perde o nosso papel de legislativo. Mas é esse que é o papel, vereador. Presidente, nós temos que dar explicação dentro da nossa coerência, dentro do nosso papel. Nós falamos por nós. Se eu fizer um projeto aqui, como você pediu, para colocar o nome do Marcelo Dantas ali na coisa, esse projeto é o Legislativo que está fazendo. Aí eu posso colocar uma nota oficial, porque aqui é uma Câmara que não é de vereador de base. Correto. É de vereador. Tem oposição, tem base, então a gente está representando a população. Cada um tem a sua opinião, seu voto, sua responsabilidade.
Eu não creio que isso, eu não creio que isso vai ser por exemplo, assim como você é a favor do projeto, tem vereador contra. A partir do momento que eu coloco uma nota justificando por que nós votamos e tal, na sua maioria, eu estou, digamos assim, dando uma satisfação que não precisa. As pessoas sabem que a origem desse projeto é do Executivo, não é do Legislativo. Posso dar uma ideia? Correto. Posso dar uma ideia, presidente? Já que o vereador... Já que a Câmara se manifestar, o que você pode fazer os vereadores é fazer, os vereadores que são favoráveis ao projeto, fazer uma moção para a devido projeto. Aí sim, a Câmara se posicionar favorável ou contrário, ela tem que ser, o presidente, ele tem o direito de voto dele, ele pode manifestar apoio, mas ele tem que ser imparcial na condução dos trabalhos. A partir do momento que ele se manifesta e dá uma nota como essa, ele fica parcial e aí acaba atrapalhando os trabalhos na casa. Correto, mas meu objetivo não era esse ainda. Eu sei que o seu objetivo... Não era dar votação ao lado que cada um vai votar. Eu falo na questão do papel representativo, que a população está interpretando de uma forma que nós estamos sendo pagos e que estamos pagando por uma coisa que ainda no momento ainda nem foi aprovada ainda. Deixa eu explicar. Eu entendo o seu propósito, que é mostrar a legalidade da forma e o benefício do projeto, entendeu? Mas uma instituição que é independente, ela é harmônica, mas ela é independente do Executivo, ela não pode assumir a pecha de todos os projetos ter que dar uma explicação, uma nota técnica, dizendo por que aprovou. Aqui é uma casa plural, todo mundo tem as suas opiniões e tal, e aí, mediante essa opinião, é votado e é tirado naquele dia a maioria não votou pela retirada daquele projeto de autonomia da secretaria. E aí, se eu tivesse que dar uma explicação técnica sobre isso, hoje os vereadores pediram para retirar aí vai virar uma coisa que não é o propósito do Legislativo, no meu ponto de vista. Mas é importante sim. Essa ideia, por exemplo, de juntar os vereadores, digamos, da base, o PP e o PMDB e emitir uma nota, aí eu acho válido. Eu posso assinar junto essa nota. Eu fui favorável ao projeto de lei do empréstimo, por isso, junto com os vereadores da base. Porque, tipo, algum outro vereador... tipo assim, no meu ponto de vista, a gente que está como parlamentar, que a gente é um homem público, então a gente é sujeito a qualquer tipo de manifestação contrária. Ali a tribuna serve justamente para cada um dar a sua justificativa. Porque se a gente for dar parecer de tudo que a gente faz, meu amigo, aí fica complicado. Mais uma vez. Posso falar? Pode. Eu concordo com Vossa Excelência no sentido de unirmos o pessoal e fazer uma nota esclarecendo aos eleitores. Por quê? Porque nós sabemos que existe uma gama de pessoas que serão insatisfeitos até o final do mandato com qualquer ato do Executivo e Legislativo. Eles serão contra. Se nós não aprovássemos, por exemplo, uma obra para Altamira, eles veriam contra porque a gente é contra a população que não aprovou a obra. Quando aprova, eles são contra porque ele diz que ele está agredindo o dinheiro do público. Então, pelo amor de Deus, eu acho que a gente dá uma satisfação com a nota do Legislativo para a comunidade e para os eleitores é muito importante, porque a gente tem que pensar nos eleitores da população, não em pequenos grupos, meia dúzia de gatos pingados, que criam insatisfação em tudo e levam a sociedade, através da mídia, denigrindo a imagem de qualquer pessoa. Vejam bem o que disseram. Disseram que eu estava na reunião. Claro, se eu estivesse na cidade, eu estaria lá. Mas eu não estava. Mas afirmaram que eu estava. Então, para mim, já é prova de que eles não estão preocupados com melhoria de Altamira. Estão preocupados em fazer picuinhas. E eu sou preocupado com a população, não com meia dúzia de gatos pingados. Pois é, esse projeto, ele é para empréstimo para obras e serviços do Executivo. Não é para aumentar o salário do prefeito, não é para dar uma casa maior para ele morar, não é para, sei lá, não é nenhum projeto de cunho digamos assim, de interesse pessoal de ninguém, da administração pública. Então, se é para o bem público, para o bem comum, os vereadores da base, PMDB, o seu partido é o PSB, PP,
assinam, nós, vereadores da base, do governo, estamos explicando isso, porque, por isso. Pode colocar o símbolo do Legislativo, mas nós, vereadores da base, essa casa não é minha, não é do Raimundinho, não é do Vitor, não é do coisa, mas também não é do Marquinho, não é do Aguinaldo, do Aldo, da oposição, ela é do povo de Altamira. Então, eu vou insistir que eu não acho correto usar o nome do Legislativo para explicar nenhum tipo de decisão aqui, porque hoje é uma decisão favorável ao governo, mas se amanhã for contrária, nós vamos explicar por que nós fomos contrário e tal. Então, eu acho assim, que nós temos que separar o que é o legislativo do que é a nossa posição partidária e base governamental, enquanto vereadores da base. Presidente. Eu acho válido a gente emitir essa nota assinada pelos vereadores que estão favoráveis, para que a gente sabe que existe e sempre existirá esses que não querem ver o bem de Altamira, que só sabem criticar, mas para que a culpa não caia só em cima da Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, eu acho válido que a gente emite uma nota assinada por todos os vereadores que são favoráveis. Senhor presidente, na verdade, eu só queria concluir aqui que no fundo, a minha preocupação não é a questão quem vai votar ou quem deixa de votar, é só o esclarecimento do poder representativo, para as pessoas que estão confundindo a interpretação que as pessoas acham, entendeu? Que nós temos esse poder. Uma coisa que ainda nem veio para a votação é o fato da informação incorreta que está sendo proliferada. Por exemplo, o dia que nem foi lido aqui, já foi divulgado na rede social a nota da mensagem, coisa que nem veio para cá, não tinha nem se citado, ninguém nem vimos. Então eu digo assim, na forma da questão da imagem da Câmara, entendeu? Que está se proliferando, a Câmara em si, todos estão sendo prejudicados diretamente. Mas na questão de a partir do momento que a gente é homem público, questão de explicação dos poderes. Vamos lá. João, tipo aquele ditado, quem tem medo, né, de fazer aquilo não come, né? Então o cara tem que, isso aí, se tu for se preocupar com quem vai te criticar e vai jogar em grupo tuas fotos, tu tem que ter 1000 mãos para dar tapa, né, não? Então esse cara, Maia Júnior, leva na esportiva, na manha do gato, né, não? Porque esse negócio é normal na vida pública. A gente nunca vai ser unanimidade, sempre vai ter o lado de lá para criticar a gente, e a gente está preparado para isso. Eu também vou, que nem o Louredão jogou no grupo que vai votar a favor, eu também vou votar, né, que é uma fonte, é um recurso que vem de melhoria para o nosso município, já que não é todos os municípios que foram agraciados. Altamira está de parabéns por estar apto para receber esse recurso, e vai deixar 20 milhões estar voando por aí. Tem que pegar e saber investir, né, Bruce? Da maneira justa e correta, e parece que é só 5 milhões que é para investir colega, eu vou dar uma iluminação pública. Elabore a nota e conte com a minha assinatura. E com a minha também. João, já pensou o cara bater uma foto minha para botar esse negócio aí que tu disse aí? Em primeiro lugar, meus olhos não vai dar lá na foto do cara, lá no zap dele. Então eu vou me preocupar com o quê? Divergir parcialmente de ideias não é não concordar. Então, eu concordo em parte com a sua iniciativa, acho válida, eu assino uma nota dos vereadores da base e tudo, mas do Legislativo eu não vou fazer porque eu estou preservando aqui a imagem do Legislativo, entendeu? Tá certo. Não é minha, porque isso daqui não é meu. Dessa forma que você está falando, eu concordo. O que minha preocupação é o colegiado em si da defamação. Não estou falando sobre o projeto, quem vai votar contra, a favor, que isso aí cada um tem a sua opinião formada, equilibrada dentro de um contexto que a gente coloca o futuro da cidade em boas mãos, com certeza. Agora eu falo da forma da defamação, que já não é a primeira nem a segunda e não dá em nada. Eu digo assim porque as pessoas tinham que passar para a população a responsabilidade de defamar um agente político, que nós somos o poder representativo, e dentro da legislação compete as suas penalidades. Era isso que a gente teria que dar divulgação das formas que, como você prolifera a imagem de uma pessoa. O exemplo aqui, senhor presidente, por exemplo, uma pessoa que está revoltada com a política, vê um negócio desse e de repente faz um ato de sem pensamento e prejudicar aquela pessoa direto. Quem que vai resgatar aquela pessoa por uma forma conturbada? Ou vem dar um murro na cara porque você é um vagabundo, que eu vi ali escrito que você é um traidor. E se acontecer isso? Deixa eu explicar.
Quem divulga uma nota apócrifa não merece respeito nem consideração de ninguém. Quando eu faço uma nota e assino meu nome embaixo, eu estou assumindo. Mas quando eu espalho uma notícia com a foto de alguém e eu não assino quem é que está distribuindo, quem está divulgando isso no WhatsApp pode estar cometendo um crime, que cada vereador que se sentir, digamos assim, ultrajado, pode tomar providência. Mas quem assina uma nota apócrifa não merece respeito nem consideração de ninguém. Quando a gente diverge de alguma coisa de um projeto como esse, a gente tem que falar ali e assumir que a gente é contra. A política, ela está muito negativa realmente, mas cabe a nós mudar essa imagem, né? A gente que tem essa responsabilidade. Entre nós tem que haver o propósito da governabilidade, do bom senso. Eu fui oposição ao governo da Odileida durante 2 mandatos dela e sempre, apesar de divergir, de votar contra em alguns projetos que eu não concordava, havia outros que vinham para cá e que eu concordava e que eu votava a favor. As próprias leis orçamentárias que nós vamos votar agora final do ano e o plano plurianual eu nunca fui contra, porque não é cabível. Como é que eu vou votar contra num orçamento que o município precisa? Se eu não votar, o município não anda. A partir do dia 1º de janeiro não tem como pagar ninguém se o orçamento não for aprovado. É questão de bom senso. Mas nem por isso eu deixei de ter a minha posição de oposição. Então, hoje, eu, nem qualquer outro vereador aqui da base, tem nenhuma vantagem pessoal do prefeito para ser da base. Faz porque quer a governabilidade do município. Entendeu? Ele não dá, pelo menos para mim, R$1 a mais do que ele repassa o recurso da Câmara. Mas eu acho que por eu ser do partido dele, por eu ter uma visão de que o município precisa de trabalho, precisa de responsabilidade, eu estou aí para apoiar. Quando eu ver que eu acho que esse governo possa estar extrapolando o direito de alguém, eu vou me manifestar também contra, porque eu tenho essa independência. Mas, no momento, eu acho que nós temos que fazer esse empréstimo para poder ajudar o município a fazer as melhorias que são necessárias. Não é só, como disse vocês, na Secretaria de Obra, pode ser na saúde, na educação, para melhorar a infraestrutura urbana. Né? E aí, só para concluir, o que a gente precisa esclarecer melhor é essas mudanças, como eu disse, que vão ter agora aí, econômica, e que o servidor público, em especial os contratados, estão preocupados. Já vieram alguns DAS também me perguntar se vão ser atingidos, então eu não tenho muita informação para dar. É necessário que alguém do governo reúna os vereadores para poder explicar, para que a gente possa explicar para a população, para as pessoas que vão vir aqui na casa e vão nos parar na rua para saber que mudanças são essas, né? Então, eu acho que isso é importante, a gente fazer uma reunião, ou aqui, ou lá na prefeitura, e a gente saber. O que eu sei oficialmente é aquele decreto que foi publicado, e pessoalmente, na reunião que houve dos vereadores com o prefeito passada, das dificuldades financeiras que existiam, da queda da arrecadação abrupta, e que para não demitir em massa, ia haver esse ajuste. É essa a explicação que eu tenho. Mas maiores explicações eu não tenho. Por favor. Presidente, somente para que eu não atentei, se o senhor falou, até quanto pode ser gasto com iluminação pública e também com infraestrutura? Não veio detalhado no projeto. Não veio detalhado, né? Até 20 milhões pode ser gasto. Mas não pode ultrapassar 5 milhões, não. Pela informação, é até 5 milhões em iluminação pública, 5 milhões em infraestrutura e assim... Não? Ele estimou que até 5 milhões poderiam ser gastos para tocar a iluminação pública da cidade de Altamira. Eles estimaram, não disse isso. Mas o valor que pode ser gasto é até 20 milhões. Só leu o projeto. Aquele senhor, seu André, né? Ele estava querendo falar com os vereadores, porque nós já estamos encerrando aqui a audiência pública. O senhor ainda quer aproveitar e 5 minutos falar aí com os vereadores? Tá. Certo. Dia 28, então. Não é agora nessa, tá? É na outra, tá? Porque amanhã já tem algumas pautas em... Então...
sem nada mais a ser tratado, a gente agradece e pede a vocês que aguardem a pauta e a assinatura da ata e a pauta de amanhã, tá bom? Vou estar no gabinete, tá? Tá bom, obrigado a todos.